Olá, hoje nosso encontro é com o economista Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band em São Paulo. Ele assumiu o maior banco público do Brasil em janeiro deste ano. E também é o quinto maior banco do mundo. Entre as suas muitas missões, está de torná-lo uma instituição eficiente, acabar com a invasão política e privatizar o que for possível. Lembro aqui que a Caixa é, sim, uma caixa preta em algum sentido. É uma empresa financeira de capital fechado, que nunca deu muita satisfação a ninguém, a não ser o seu dono, o governo. E isso, com Pedro Guimarães, vai mudar. Vamos conversar agora com o economista. E eu queria começar perguntando sobre o resultado que saiu agora essa semana do banco. Como é que você avalia isso? Como é que foi? O resultado ele foi surpreendente até, porque a gente começou o processo de reestruturação em janeiro. Nos 2 primeiros meses, a gente passou focado em reestruturar o management, ou seja, toda a troca de vice-presidentes, diretores e 74% dos superintendentes regionais. Ou seja, dos 3 principais níveis hierárquicos, aproximadamente 90% foram trocados. E ao mesmo... por que isso, Pedro? Qual foi a sua avaliação? Meritocracia. Meritocracia? Meritocracia são 2 pontos. Conhecimento e lealdade à Caixa, aos funcionários, aos clientes. Então, na minha cabeça, o que a gente tem que buscar é a maximização do resultado, tanto financeiro, que é o banco da matemática, quanto social. Então, a gente via uma série de questões que ou não estava maximizando a parte financeira ou não estava maximizando a parte social. E, como consequência, a gente trouxe pessoas 12 anos mais novas na média. Então, mas todos do banco? Para diretores e superintendentes regionais, todos do banco, porque é a regulação interna, e dos vice-presidentes, mais ou menos meio a meio. Então, você teve 6 do mercado e 6 de dentro da Caixa, e desses, 3 têm menos de 40 anos de idade. Agora, Pedro, me diz uma coisa, como é que você conseguiu entrar e já fazer essa avaliação tão rápida de quem estava ali dentro, quem servia para quê? Que você usou algum método de gestão, alguma avaliação já pré-formatada ou foi... Você teve, para os vice-presidentes, começou em setembro, outubro, com a ajuda de uma consultoria externa. Eles já tinham começado a fazer o trabalho. Depois, esse trabalho também foi ajudado por toda a análise dos vice-presidentes. E, de fato, quando eu entrei, 4 desses vice-presidentes já tinham sido escolhidos. 2 acabaram saindo e ficaram outros 2. Então, já estava no caminho, assim, para já tinham sido escolhidos. Porque quando eu cheguei, no comecinho de dezembro, 4 tinham assumido, 2 acabaram não sendo aproveitados. Um deles é, inclusive, o vice-presidente geral do banco, alguém que eu já conhecia há mais de 20 anos, que tinha sido diretor de 2, 3 bancos grandes de varejo. Então, assim, a qualidade das pessoas ela é excelente porque todo mundo quer participar dessa revolução na Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal é o banco brasileiro, do povo. E, na verdade, quando você falou no começo, realmente nós temos 100 milhões de clientes todo mês. Porque são 4 bancos, Sônia. Você tem a junção do que era o BNH, que era aquele banco da Nossa, habitação. Explica para o nosso telespectador o que era o BNH. O BNH é o Banco da Habitação, né? Um banco da habitação da década de 70. E o que aconteceu? Dado esse foco em habitação, a Caixa Econômica Federal ela tem 2/3 do crédito imobiliário no Brasil. Ou seja, nossa carteira de crédito hoje é de aproximadamente 450 bilhões de reais e o segundo banco com mais carteira de crédito imobiliário é o Banco do Brasil, com 48. Então, nós somos 10 vezes maior que o segundo banco em crédito imobiliário. Isso é uma força muito grande. Além disso, nós somos o banco das políticas públicas. Todas as políticas públicas passam pela Caixa. Isso é muito importante, porque passa pelo Brasil inteiro, ou seja, não é só São Paulo, Rio ou Brasília.
É Roraima, é Amapá, é Piauí, é o interior desses estados todos. A gente tem um terceiro papel, que é o gestor do FGTS. Só nesse fundo são 560 bilhões de reais. Então, é muito importante. E o FGTS, ele não faz só o financiamento do Minha Casa Minha Vida, ele também faz financiamento de infraestrutura e agora da parte de saúde. E o quarto banco, é simplesmente o banco com 27 mil pontos de venda, 4.200 agências, 8.700 correspondentes bancários e 13.200 lotéricas. Queria voltar para a primeira pergunta, que é o seguinte, o balanço do banco. Como é que foi? Como é que você compara com o ano passado? Já conseguiu ver alguma mudança? Porque esse é de 2018, claro. né? O do primeiro TRI, que foi... Do primeiro TRI, comparado Isso. um TRI com TRI. Foi um aumento de 23%, o que demonstra que a Caixa Econômica Federal... Do lucro? Isso. O lucro líquido do primeiro TRI, 3.920, foi 23% maior do que 3.100 do primeiro trimestre de 2018. Isso antes da gente ter uma série de implementações das estratégias que nós fizemos em redução de despesa e aumento de receita. Por exemplo, a gente não tinha um cartão de crédito consignado, que não faz sentido, porque a Caixa Econômica Federal, como o maior banco do Brasil, e o Banco do Povo, não pode ter o cartão de crédito mais barato do mercado. E, por exemplo, aquela maquininha, a famosa maquininha, que é a Guerra das Maquininhas. A Guerra das Maquininhas. O único banco que nem tinha entrado na Guerra das Maquininhas nos últimos 10 anos foi a Caixa. O que você atribui isso, essa falta de velocidade, acompanhar os tempos? Não tem nenhuma resposta razoável, porque quando eu entrei, eu tinha feito essa pergunta do cartão de crédito consignado. E o que eu ouvi é, tem problema de tecnologia. Em 2 meses a gente resolveu. Então, a questão da maquininha, a gente está no meio do processo de escolha, nós não vamos fazer uma do zero, não faz sentido nenhum agora, e nós vamos fazer alguma parceria com alguma existente. Agora, claramente, a Caixa Econômica Federal perdeu, porque nos últimos 10 anos, ou não fez isso, ou não fez a sua. A única coisa que não podia era não ter feito nada. Mas, de novo, olhando para frente, a gente vai, e isso faz parte das operações que nós pretendemos abrir o capital, Caixa Seguridade, Caixa Cartões, Caixa Asset, Caixa Loterias. Cada uma dessas empresas tem que estar organizada, porque cada uma delas é uma máquina muito forte de resultado e uma máquina muito forte dentro do seu nicho. Elas são gigantes. Como é que você pretende implementar esse processo de privatização parcial, né, vamos dizer, entre as subsidiárias? Como é que está andando isso? Você já entrou nisso? Sim, né? Só para voltar um pouquinho, o presidente Bolsonaro determinou não privatizar Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, então isso é uma determinação do presidente da República. Em conversa com o meu chefe, ministro Paulo Guedes, ele determinou a abertura de capital, que, como eu fiz parte do governo de transição e antes até com ele, eu tenho total alinhamento, né? Para mim, não faz sentido não abrir o capital dessas empresas, nenhum sentido. Essas empresas, elas ganham muito tendo o capital aberto. Exemplo é o Banco do Brasil, quando abriu a BB Seguridade, antes de abrir o resultado, o lucro era menos de 2 bi, 2 anos depois dobrou para 4 bilhões. Então, na minha cabeça, a abertura de capital, ela força cada uma dessas subsidiárias a se reinventar. Por exemplo, se tivesse Caixa Cartões aberta, listada, a chance de você não ter uma maquininha ou um cartão consignado era zero, porque o mercado ia todo dia perguntar como é que você tem uma empresa e um nicho dessa empresa, um segmento tão rentável, só você não tem. Então, na minha cabeça, a pressão do mercado é muito positiva. Então, esses 4 segmentos, eles são segmentos muito importantes, porque são segmentos ligados à receita, ou seja, não tem risco de crédito, e por causa disso eles não são o core do banco. O core do banco é depósito e crédito imobiliário, crédito consignado, crédito para infraestrutura. Isso a gente não vai mexer. O que a gente vai mexer é abrir o capital nessas 4 subsidiárias. Existe alguma possibilidade de abrir o capital da Caixa sem perder o controle? Sem perder o controle do banco? Você abrir
para poder dar satisfações ao mercado financeiro, você transacionar, como todos os outros bancos, o Banco do Brasil, por exemplo, né? Sônia, essa é uma determinação do presidente e do ministro. Quer dizer, o que o ministro deixou muito claro para mim? Pedro, reformule toda essa dinâmica de management da Caixa, já foi feito. Olhe com detalhe o balanço. Olhamos, tanto é verdade que essas recuperações judiciais recentes vão fazer um impacto desse tamanho no nosso balanço. Não fariam ano passado. Se você tivesse o balanço com as provisões de crédito onde eu assumia, seria diferente. Mas nós passamos alguns meses analisando as provisões de crédito da Caixa Econômica Federal e a equipe inteira entendeu que eram provisões não suficientes para eventos claros que aconteceriam. Então, a Caixa está muito bem protegida, o seu balanço reflete, na minha opinião, a realidade dos riscos que a Caixa tem. E o terceiro ponto que o ministro determinou vamos abrir o capital. Então, o capital das subsidiárias. Da subsidiária só, né? O capital das subsidiárias é mais do que uma autorização, é uma determinação dele. Você conversando aqui comigo, parece muito fácil ter feito tudo isso em tão pouco tempo, né? Como é que você conseguiu dar uma guinada tão rápida? A minha tese de doutorado é sobre isso, né? Eu defendi minha tese em 2003. Eu participei de um processo desde 97, culminando em 2000, de privatizações de bancos, Banerj até o Banespa. Então, eu aprendi muito cedo a força de um banco estatal. Eu vi erros e acertos que foram realizados depois das privatizações. Então, na minha cabeça, eu já estava estudando há muito tempo. Não é que eu cheguei em janeiro. Inclusive, como eu falei, com o ministro Paulo, o Rubem Novaes e o Castelo Branco, nós éramos... Rubem Novaes, Banco do Brasil, Castelo Branco, o presidente da Petrobras. Exatamente. Então, nós tínhamos já um estudo anterior, mas, sua pergunta é excelente, porque, na minha cabeça, o que permitiu isso foi o banco ter acreditado e ter vindo junto. Então, o que foi que aconteceu em conjunto? A gente já tinha feito a venda de IRB em fevereiro, acabamos de fazer a venda de Petrobras, ambas foram um sucesso e foram operações importantes para demonstrar exatamente onde a gente quer ir, mas eu acredito que o que permitiu que a Caixa Econômica visse esse discurso alinhado foi uma coisa que a gente chama de Caixa Mais Brasil. O que significa isso? Durante 40 fins de semana, nesse ano, eu estou de sexta, sábado e domingo, num estado diferente, conversando com os clientes, conversando com a população, conversando com os funcionários, com os entes políticos e visitando obras que a Caixa patrocinou ou que ela investiu. Isso é muito interessante, Pedro. Eu vou te interromper aqui um minutinho para a gente voltar justamente nesse assunto. Quão importante um presidente de um banco desse tamanho rodar o Brasil inteiro, se é que ele não quer ser político, né, gente? Depois eu vou perguntar, tá? No próximo bloco, continuamos nossa conversa com Pedro Guimarães. Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista de Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Pedro, estávamos conversando no bloco anterior sobre esse programa Mais Brasil. Alguma vez um presidente de Caixa resolveu rodar o Brasil inteiro para visitar todas as subsidiárias, tudo que, enfim, pudesse fuçar, sem a intenção de se candidatar a algum cargo? Eu não sei, mas foi muito impactante. A gente começou no meio de janeiro, em Roraima, depois a gente foi para o Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, que eu levei a minha esposa e meus filhos, porque a gente não conseguia se ver, depois Piauí, Ela gostou do Amapá? Ela gostou. Bonito. E os meus filhos, eles sempre moraram aqui, são paulistas, né? Eu sou carioca, minha esposa é baiana, e eles viviam num mundo diferente, né? Porque realmente, isso é emocionante mesmo. A gente olha um Brasil que a gente não está acostumado. Eu, como carioca, para mim o limite da pobreza era comunidades como a Rocinha, que é inaceitável. Mas o que eu tenho visto
É outro nível, Sônia. E eles, quando eles foram comigo para... É mais impressionante muito que mais, uma rocinha muito e tudo? mais. É porque a Maria tem 13 e o João tem 10. A gente foi lá para comunidades quilombolas, indígenas, que foram receber sua casa própria. Então, você olha para uma realidade que a gente não está acostumado. O que mais me chocou nesses 16 fins de semana, e a gente está indo agora para o Ceará, amanhã à noite, para o 17º, foi no interior do Piauí, uma cidade chamada Oeiras, que foi a primeira capital do Piauí. Então, a gente primeiro foi para Teresina e depois para Oeiras. Uma casa de sapê, sem telhado, sem teto, e efetivamente de barro. E você olhou ali uma moça com 25 anos e 4 filhos. E nessa casa dela, você não tinha nada. Banheiro não tinha, você devia ter escorpião, barbeiro e barro. E ao ela receber a casa nova, você vê como efetivamente transforma a vida das pessoas. Então, assim, sem querer ser piegas, certamente isso demonstra que a Caixa Econômica Federal ela tem um poder, por isso é que ela é tão grande. Por que ela é tão grande? Porque ela faz a diferença no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, a gente não tem ideia da força da Caixa. A Caixa ela é muito forte no interior do Brasil, em especial Norte e Nordeste. Ali ela é praticamente a única, porque eu já tive uma série de cidades que a gente não conhece. Brasileia, assim, que é no interior do Acre. E é no interior, na fronteira com a Bolívia. Então, qual é a diferença da Caixa? Que a Caixa, por isso é que essa questão toda, quando a gente fala de Caixa, deixar de fazer FGTS, etc., é um sonho. Porque quem é que está em todos os municípios? Só a Caixa, porque se ela... O Banco do Brasil, não? Não, porque a Caixa tem um grande diferencial, que são as lotéricas. As lotéricas abrem fim de semana, abrem até de noite. Então, se a Caixa Econômica não está com uma agência, ela está com uma lotérica e ou um correspondente bancário exclusivo. O correspondente bancário exclusivo paga todas as contas. Eu vou te dar um exemplo que era surpresa para mim. 92% do dinheiro que circula na Caixa Econômica Federal circula pelas lotéricas. 50% dos pagamentos de conta circulam pelas lotéricas. 60% do crédito imobiliário começa nesse correspondente bancário exclusivo. E o que é um correspondente bancário exclusivo? É a padaria do seu Joaquim que eu falo, que como a gente que é o agente pagador, por exemplo, do Bolsa Família, as pessoas estão com a gente, porque a pessoa recebe um dinheiro qualquer, R$100, R$200, e já vai na venda e sai com pão, com arroz e com feijão. Então, a Caixa Econômica Federal ela tem esse poder todo. Eu não consigo imaginar um país do tamanho do Brasil, com as diferenças e com o que eu tenho visto, ninguém fazer isso. Porque essas localidades, não adianta você achar que a moça que eu encontrei no interior do Piauí vai ter alguma condição de pagar casa, esquece. A condição dela é sub-humana. E essas pessoas não são uma, ou duas, ou três, ou 1 milhão. A Caixa paga a Bolsa Família também? Como é que ela entra nesse programa? Ela, na verdade, excelente pergunta, ela é o agente pagador. Então, a Caixa Econômica Federal, inclusive do FGTS, há uma certa confusão. Não é que a Caixa Econômica Federal utiliza o funding da Caixa para financiar. Ela repassa. Ela repassa. E por que ela repassa? Porque em Roraima, por exemplo, existem 40 pontos de venda da Caixa Econômica Federal. É mais do que o dobro do segundo banco. É mais do que 4 vezes maior que qualquer banco privado. Então, quando você está falando de Roraima, do Amapá, do Acre, de Rondônia, que são estados muito mais pobres, a diferença é muito grande. Então, eu diria o seguinte, o que a Caixa tem de fortaleza é estar no Brasil inteiro e poder oferecer, e dever oferecer, o crédito para a população de menor renda e para as pequenas e médias empresas. Como equilibrar esse papel social com uma rentabilidade razoável? Perfeito. O 3.920 e a gente nem tinha começado ainda uma redução de custos ao redor de 3 bi em 2 anos. 3.920 o quê? Foi o lucro do primeiro tri. Ah, tá. A gente já tem um lucro muito forte, mas esse lucro pode aumentar mais simplesmente fazendo reduções de despesas, que são reduções muito claras. A gente paga mal, ou seja, elevado,
a parte de aluguel. Nosso aluguel de agência são 6 mil pontos que nós alugamos. E alugamos mal. Nós estamos fazendo renegociações e tendo, na média, 35% de redução. Na Avenida Paulista, nós tínhamos 7 prédios. Estamos indo para 1 prédio. Sendo que... 7 prédios e cabiam quantas pessoas? Abrigavam quantos funcionários? O que acontecia é que o espaço tinha muito espaço para pouca gente, os preços não estavam... Cada funcionário tinha uma fazendinha? Eu diria o seguinte, eu diria que faltou uma negociação mais forte de custo. Tanto que o nosso preço por metro quadrado nesse 1 prédio é menor, 35% menor do que a média dos 7 prédios. Mais do que isso, não faz sentido nenhum, do ponto de vista gerencial, você ter 7 prédios. Porque se você precisa das equipes se falando, uma coisa é você estar no mesmo prédio e descer de andar, outra é você estar a 2 quilômetros de distância. Então, existia isso na Caixa Econômica Federal. São 12 vice-presidências, mas uma coisa que era clara é que os vice-presidentes eram estanques. Hoje, não. Todo mundo se fala e toda a relação é feita em conjunto. Tanto que, na operação de Petrobras, houve uma venda significativa no varejo da Caixa. A Caixa nunca tinha feito isso. E vendeu 400 milhões de reais no varejo e ainda cobrei. A gente vai fazer outras ofertas. Eu tenho convicção que nas outras nós seremos o mais importante vendedor no varejo. Pedro, conversando aqui com você, a gente consegue ter uma visão mais ampla do tamanho da Caixa e do que ela significa. Mas também vem essa pergunta na minha cabeça. Tem muito debate, hoje em dia já houve, vai ter sempre, sobre a funcionalidade e a existência, o porquê de existir do BNDES, né? Você acha que isso daí algum dia vai chegar na Caixa? Por que temos 2 bancos que financiam com propósitos sociais, etc. e tal? Isso não podia ser um só? Estou só aqui deixando uma ideia. Essa é uma pergunta para o ministro Paulo Guedes e para o presidente Jair Bolsonaro. O que eu posso te dizer, que vai em linha com o que você está falando, é o seguinte. A Caixa como um banco social, com o resultado forte que nós temos, né? E esse ano vai ser um resultado muito forte. O que a gente está fazendo? Devolvendo para a sociedade. Então, nós lançamos 5 iniciativas recentes. Primeira, 3 milhões de clientes, 2 milhões e 700 pessoas físicas, 300 pequenas e médias, microempresas, que já estavam com mais de 1 ano de atraso, até 90% de desconto para pagar as suas dívidas. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque essas pessoas estavam se financiando a 10%, 15%, até 22% ao mês. Então, ao a gente permitir isso, elas voltaram a ter sua cidadania financeira. Agora, eu lembro que não foi há muito tempo atrás, essas pessoas não conseguiam renegociar seus débitos por medo da direção da Caixa, porque isso daí implica em TCU, não sei o quê, deu desconto, não deu desconto, não sei o quê. Como é que vocês veem esse problema? Ótima pergunta. Eu estou aqui e sei que cada decisão minha, ela vai ter um escrutínio do TCU, todos os órgãos, CGU. E eu acredito que estar sentado na presidência da Caixa, você tem que tomar risco. Para mim é o seguinte, a gente fez todos esses movimentos alinhados com o TCU, com a parte interna, e temos total tranquilidade que isso é bom para a sociedade. De novo, é um banco social. No banco público, isso deveria ser feito, na minha opinião, sempre, mas não é feito justamente porque as pessoas têm medo, né? Você ter uma pessoa corajosa como você de estar fazendo toda essa transformação, você não tem nem medo que isso volte de alguma maneira para você? Eu não tenho dúvida que... mas é uma pergunta, assim, eu vou dizer um pouco, então. Meu pai faleceu de AIDS há quase 30 anos atrás, minha mãe de câncer de pulmão. E eu consegui dar a volta por cima, porque eu não tinha dinheiro, né? Quando meu pai faleceu, eu tinha um apartamento
mas não tinha dinheiro nenhum. Meu pai foi em várias Olimpíadas, foi técnico de natação da seleção brasileira. Ele foi de natação também, ele Natação, nadou, disputou nadou, também, né? foi campeão. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu só consegui pelo Brasil. Eu recebi uma bolsa da CAPES, $1.100 por mês, que eu deixei no Brasil para minha mãe, para o meu irmão, e eu trabalhei desde sempre e recebi bolsa também da minha universidade. E eu prometi para mim mesmo que se algum dia eu tivesse a chance de voltar para o Brasil e ajudar, como eu fui ajudado, eu faria. Então, para ser objetivo, certamente tem risco, mas tem que ser feito. Por exemplo, a gente tinha uma discussão de seguir o aumento de capital no Banco Pan que a BTG fez. E tinha muita confusão em relação ao Banco Pan. A gente analisou, viu que matematicamente estava correto, fizemos o aporte e a gente ganhou R$600 milhões para a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, se a gente não tivesse feito aquele aporte ao redor de R$ 2,40, hoje a ação está R$ 8,00. Tem risco? Claro que tem. Mas a gente acredita que tem que fazer o melhor para o Brasil e tem muitas coisas na Caixa Econômica Federal assim, que você pode fazer e que vai ajudar a população brasileira. Então, só voltando rapidinho, a gente fez a mesma renegociação com 600 mil imóveis. Desses 600 mil imóveis, 40 mil já deixaram de perder o imóvel. Então, tem várias iniciativas que nós estamos fazendo para devolver para a população esse ganho extraordinário financeiro que a Caixa tem. Olha, Pedro, parabéns de novo, vou te interromper só mais um minutinho, tá? No próximo bloco tem mais conversa com Pedro Guimarães, que está à frente da Caixa. Voltamos com Pedro Guimarães, presidente da Caixa. Pedro, recentemente vocês colocaram um lote grande de ações da Petrobras à venda. Se alguém me dissesse isso há um ano atrás, olha, vai dar para pôr um lote desse tamanho à venda de ações da Petrobras sem causar tumulto no mercado, eu diria isso impossível. Como é que foi esse processo? Foi muito interessante. Foi a maior oferta desde 2013, 7 bilhões e 300, e a ação subiu 10% desde Por causa o anúncio. desse movimento? Porque, obviamente, o mercado melhorou, mas o que mostra? Acho que mostra um governo alinhado, no discurso do ministro Paulo Guedes, de redução do estado da economia. Nesse caso em específico, era algo inimaginável. Sônia, você não pode ter o maior banco do Hemisfério Sul tendo 10% do seu patrimônio líquido em ações de uma empresa não financeira. Isso é proibido. O Bradesco tem a Bradespar, o Itaú tem a Itaúsa. No caso da Caixa Econômica Federal, de novo por questões passadas, esse patrimônio foi aumentado por ações da Petrobras e, olha, qual que são os riscos? Vários. Além de não poder fazer, porque não faz nenhum sentido, essa ação chegou a cair 90%. Então, imagina você perder 6 bilhões e meio de patrimônio assim. Não tem nenhum sentido. Então, você pensa em fazer uma caixa par? Já existe a caixa par, na verdade, nós vamos vender todos os ativos. Por quê? Então, primeiro, já tem um braço? A Caixa tem um braço que chama Caixa Par? Se chama Caixa Par e são investimentos, na maioria, que não deram certo. Né? Mas, assim, o objetivo nosso, e também acertado com o ministro Paulo Guedes, é de vender todos os ativos que não sejam core. Então, todos os ativos da Caixa Par, inclusive o Banco Pan está lá, serão vendidos. Mas, de novo, eu não quero dizer quando que serão vendidos, mas, ao longo do tempo, isso é importante, porque não é a estratégia do atual governo. A estratégia do atual governo é deixar a Caixa Econômica Federal focada naquilo que ela faz de melhor. Mas essa operação de Petrobras, ela foi excelente, ela demonstra que realmente o mercado acredita no Brasil, houve uma demanda superior a 3 vezes, e a grande novidade que a gente fez foi o varejo, e a gente criou uma classe diferente para que o varejo possa ficar 30, 60 dias sem poder vender. Isso vai ser uma revolução. Por que vai ser uma revolução? Porque antes a gente... Sem poder vender as ações. Isso é uma revolução. Por quê? Porque antes todo mundo tinha medo, todos os bancos de investimento, que se você alocasse no varejo, no dia que eles pudessem começar a vender, como tem uma coisa um pouco mais técnica, chamado agente estabilizador,
que fica com 15% da oferta, o grande medo das pessoas era o seguinte: a ação subiu 2%, 3%, 4% no primeiro dia, todo mundo vende. Então tem uma pressão vendedora. Quando a gente coloca 30, 60 dias para o varejo, você reduz essa pressão vendedora. E volatilidade. Isso. E o último ponto é, o Brasil tem hoje 1 milhão de pessoas que têm dinheiro em bolsa. Isso daí é 0,5% da população, né? Não existe. Em qualquer país desenvolvido, você chega a 10, 15, 25, até 50% da sua população. Então, se você tiver mais presença da pessoa física, você tem mais espaço para novas ofertas e que tenham benefício de médio e longo prazo para o país. Você, tocando nesse assunto, me lembrou de outro. Vocês da Caixa também estão devolvendo recursos para o Tesouro Nacional devidos. O BNDES, pelo jeito, não conseguiu cumprir ou, enfim, atender às expectativas do ministro Paulo Guedes. Como é que vocês estão conseguindo isso e qual é o montante devido ao Tesouro? Ao redor de 40 bilhões, a gente já devolveu 3, devemos devolver mais 7 até julho. Obviamente, isso precisa passar pelo Conselho de Administração, pelo TCU, pelo Banco Central, mas a gente tem muita tranquilidade e queremos, até dezembro, devolver 20 no total. Isso não reduz as operações da Caixa, a possibilidade de financiamento? Não. Como é que funciona A isso? Caixa é o banco mais sólido do Brasil, quando você mede solidez pelo índice da Basileia. O único banco que tem acima de 20% de índice da Basileia é a Caixa Econômica Federal. Então, pelo contrário, nós temos amplo espaço para fazer isso e isso custa muito dinheiro. Só para dar também uma noção ao telespectador. Esse IHCD, Instrumento Híbrido de Capital de Dívida, ele custa 18% ao ano, enquanto a Selic está em 6,5%. Ou seja, ele tem um custo 3 vezes maior que o meu custo de funding. Então, melhor é devolver rápido. Matematicamente, então, faz sentido matemático. Faz sentido do ponto de vista de governança corporativa, porque só os bancos estatais tinham esse instrumento híbrido de capital de dívida. Vocês não fizeram nenhum tipo de captação para poder reduzir essa dívida? É tudo... Não, a gente até poderia, por exemplo, se for para pagar os 42 bi, né, a gente já pagou 3, eu até poderia. Mas aí não valeria a pena? Aí é uma discussão de novo com o ministro. Quer dizer, porque a gente teria que fazer, nesse primeiro momento, uma letra financeira. Por outro lado, eu não estou considerando aqui nenhum dos IPOs. Se a gente fizer o IPO da Caixa Seguridade, como eu tenho convicção, aí sim a gente pode pagar até tudo esse ano. Mas, de novo, eu estou colocando os 20 bilhões sem nenhum evento extraordinário. Pedro, vamos aqui mudar um pouquinho o rumo. Queria fazer umas perguntas um pouco mais macro, né? Claro. Primeiro, qual o destino de bancos de varejo desse tamanho? Na era digital, de informação, enfim, redes sociais. Em relação à Caixa, a gente tem um amplo espaço de crescimento ainda, porque tem ao redor de 50 milhões de pessoas que não têm conta em banco. Então, um dos nossos drivers de crescimento... 50? 50 milhões. Então, um dos nossos drivers de crescimento é o microcrédito. Com tecnologia, a gente já está muito próximo de lançar e o nosso foco é exatamente a pessoa com menor renda. Então, do ponto de vista da Caixa, a gente sabe que a gente não vai competir de igual para igual com os bancos privados ou esses bancos menores, porque, de novo, cada um tem a sua vantagem comparativa. Nós vamos surpreender o mercado. Eu tive essa apresentação semana passada pelo meu pessoal de tecnologia. Faremos, mas sempre focado no pessoal de menor renda. Acho que isso é muito importante. Você tem que saber a sua vantagem comparativa e focar nela. Quem quer fazer tudo não faz nada. Qual a dificuldade de incluir esses 50 milhões de brasileiros? Que, aliás, foi uma ideia do governo Lula que não andou muito, né? É muito... Primeiro, que eles estão espalhados e, muitas vezes, eles estão no interior quando ninguém tem agência, quando você não tem como... Assim, por isso, acessar. É muito importante o que eu estou fazendo na Caixa Mais Brasil, porque você olha e vê a realidade. É muito diferente. Você está falando com pessoas que estão muito distantes do nosso dia a dia. Então, é importante você trazer ele para algum tipo de relação bancária que hoje é praticamente inexistente. Mas eu diria que é um outro ponto importante.
As linhas de crédito, que normalmente todos eles precisam, estão a taxas exorbitantes. Então, se você não colocar um microcrédito com uma taxa razoável, não adianta. Não adianta você querer cobrar dessa pessoa 10, 15, 20% ao mês. Então, o microcrédito é uma maneira de trazer essa cidadania. Nós estamos avançando e eu te diria... E como é que você faz essa equação sem causar prejuízo para o banco? Porque, excelente pergunta, você inclui outros produtos e, de fato, nós já estamos lá. Por exemplo, 13.200 lotéricas. A maior operação de microcrédito do Brasil hoje se chama Crédito Amigo, do Banco do Nordeste. 80% do pagamento do Crédito Amigo é feito pelas lotéricas da Caixa. Tá, já é um caminho. Nós já estamos lá. Ou seja, o microcrédito que funciona no Brasil, ele já é feito operacionalmente pela Caixa Econômica Federal. Então, o que a gente quer fazer é replicar esse modelo em todas as 5 regiões do Brasil. Isso é antes de pensar em agências digitais ou concomitantemente pensando em agências digitais? Concomitante, a gente já tem um projeto de agências digitais, já são 100, mas concomitante são várias avenidas de crescimento. Por exemplo, dá um exemplo rápido. As lotéricas, elas basicamente fazem jogos e pagamentos de conta. Elas não fazem, como eu gostaria, a parte de microcrédito. Então, tem seguros básicos, por exemplo, seguro de falecimento, quando a pessoa... É muito caro, então você paga um pouquinho e quando a pessoa falece, ela tem toda a parte funerária, paga e segura. Isso é fundamental. Cartão de crédito consignado, a gente pode distribuir. Quando você tem 13.200 lotéricas pelo Brasil inteiro, olha a força de distribuição que você tem. Então, na verdade, é o seguinte, Sônia, cada área do banco, da Caixa Econômica Federal, pensar como um todo, que não acontecia. Então, ao invés de cada um pensar só no seu segmento, quando todo mundo pensa no todo, você tem uma vantagem muito grande e a gente está acelerando esses crescimentos. Nesse processo, existe também alguma intenção de arrumar um parceiro para operar as lotéricas? Sem vender o controle, vendendo o controle? Como é que funciona isso? A gente, nos 4 operações que a gente vai abrir o capital, a gente vai ter parceiros operacionais. Então, a gente está finalizando na área de seguros, serão vários parceiros. Em cartões nós também teremos. Na parte de assets há uma discussão, provavelmente alguns parceiros operacionais. Para fundos mais agressivos, porque não é o perfil da Caixa. Então, a gente deve buscar no mercado alguns parceiros que venham e ofereçam fundos que tenham um tipo de agressividade que não é o nosso normal. E na parte de loteria, se a gente lançar novos produtos, sim. Os produtos atuais, eles já estão muito bem operacionalizados, mas eu entendo que a abertura de capital em si, ela já gera uma pressão muito forte por melhora operacional, de redução de custo, de aumento de margem. Pedro, olha, estão ali sinalizando aqui, estão me matando, já vou ter que terminar a entrevista. Você vem mais umas 5 vezes aqui para explicar o resto para a gente. Olha, obrigada pela sua entrevista. Quer dar uma palavrinha final para o nosso telespectador? Eu quero agradecer. A Caixa Econômica Federal é uma família. Eu nunca vi um grupo tão dedicado aos seus clientes e efetivamente apaixonado, em especial pela população mais carente. A gente a partir do mês que vem, um dia por mês, cada um, o presidente e os 12 vice-presidentes, estarão um dia inteiro na agência para vivenciar toda essa questão. Então, eu realmente tenho já uma relação emotiva com a Caixa Econômica Federal e, para mim, é um grande orgulho ser o presidente dessa instituição. Parabéns. Obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!